Todos nós, que a graça, a paz, a misericórdia, as consolações do Espírito Santo estejam sobre nossas vidas. Meu nome é André, assim como o pastor Alcenir, sou um dos pastores aqui da equipe ministerial desta igreja, Igreja Batista Itacruçá. E em nome da igreja, o nosso abraço a todos que nos visitam, aos nossos amigos queridos. Eu vejo aqui da frente Maurício e Anil, que vieram da Itália, vieram na verdade de Valência, onde estão morando, foram nossas ovelhinhas ali no solo italiano, em Milão, durante 6 anos, caminhamos juntos. Vi mais cedo, não estou vendo agora, a Edel, que tem caminhado comigo, está aqui, achei, junto com a Leda, sua titia, que tem caminhado comigo lá da Áustria. Que bom, né, a gente poder estar junto, que bom estar junto com você aqui. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, as nossas vidas e que possamos entender que nenhum de nós caminha sozinho. Nós caminhamos juntos para que nos conformemos à imagem do nosso Salvador Jesus Cristo, porque nenhum de nós é uma obra perfeita. Deus está trabalhando em nós. E hoje eu gostaria de lhes falar sobre a paz. Paz que talvez seja a grande necessidade dos nossos tempos. As pessoas estão em busca de paz. Num tempo, nas últimas semanas, em que tantos pais e crianças têm se sentido ameaçados por ameaças e pessoas que têm lançado nas redes sociais todo tipo de perigo contra as nossas crianças, e esses boatos correm e o nosso coração às vezes perde a paz e a gente pede: Senhor, me dá da tua paz. Jesus nos chamou para sermos pacificadores, porque Ele diz que somos felizes se somos promotores da paz, pacificadores serão chamados filhos de Deus. Jesus nos prometeu a sua paz. Ele disse: eu deixo a vocês a minha paz, eu dou a minha paz a vocês, não como a paz desse mundo, que o coração de vocês não se turbe, não se entristeça, nem se atemorize, porque há uma promessa que estaremos juntos com Jesus e Ele é a nossa paz. A Bíblia nos diz, inclusive, numa das cartas de Paulo, que Deus nos oferece uma paz que vai além da nossa compreensão, do nosso entendimento humano, quando a gente passa pelo vale, como nos lembrou aqui o nosso pastor Alcenir. E eu gostaria de ler com você hoje Romanos capítulo 5, versículo 1. Apenas esse versículo ao início desse momento em que vamos ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado, porque já ouvimos a palavra de Deus por meio das músicas que vocês tocaram, mas agora vamos mais uma vez pensar na Bíblia como palavra de Deus aos nossos corações, e que Deus nos fale, que aquilo que o pregador não é capaz de dizer individualmente, o Espírito Santo fale ao nosso coração, que Ele trabalhe com poder entre nós. Justificados, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Essa paz que muitas pessoas buscam e que não tem preço, não tem como pagar por essa paz. De deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, tranquilo, porque eu sei que minha vida está guardada por Deus. E mais, não apenas que Ele está guardando a minha vida, mas que eu fui justificado em Cristo. Ele me chamou para a sua família e Ele declarou, se houvesse um tribunal celestial, Ele me declarou inocente, não por causa dos meus méritos, mas por causa de Jesus Cristo. É por isso que Paulo está dizendo: somos justificados pela fé, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da obra de Jesus na nossa vida. As pessoas estão em busca de paz. As pessoas hoje, nas famílias, estão perdendo a paz. E tem um humorista italiano que ele só faz coisas ali pelo Facebook, pelo Instagram, e ele postou uma selfie num terreno baldio, abandonado, uma casa caindo aos pedaços, e ele colocou assim na legenda: esse é o terreno pelo qual os meus parentes não se falam há 30 anos. Fez piada, mas é verdade, muita gente não se fala por causa dos bens materiais, falta paz na família, falta paz interior. E nós vemos isso, inclusive, em países onde há um grande desenvolvimento humano. Pense comigo na Suécia, na Suíça, em Milão, uma das cidades mais desenvolvidas de toda a Europa, uma das 5 grandes metrópoles europeias.
em que pessoas que têm um ou vários apartamentos, uma casa no lago, uma casa na montanha, um Lamborghini, uma Ferrari estacionada dentro do box da garagem, estão pensando na morte, porque não são essas coisas que trazem a paz. E simultaneamente, talvez um menino no Congo, que não tem nenhuma dessas coisas, mas encontrou em Jesus Cristo o propósito de vida, ele tem a paz. Então, não são as coisas que nos darão a paz, não é obter ou comprar ou conseguir um título que nos dará a paz, é mais do que isso. Mais do que isso. Deus nos criou para a paz. Não criou nenhum de nós para vivermos armados ou em guerra. Deus nos criou para a paz. E Jesus nos chama para uma vida que vale a pena, uma vida com um propósito, com um referencial nele. É por isso que Jesus diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E ele completa, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida em abundância não é viajar para a Disney quando chega janeiro, ou ir aproveitar a sua vida. Tudo isso é lícito, você pode ir para Paris, para a Disney, para onde for. Mas lembre-se que a vida em abundância que Cristo nos oferece é mais do que as posses materiais, é mais do que uma viagem, é mais inclusive do que viver uma paz exterior, porque tem gente que vive na guerra, mas está em paz. E há pessoas que vivem nos países de maior índice de desenvolvimento humano e que estão em constante conflito. Então essa paz que Jesus nos promete é diferente. É uma paz que não é a paz que o mundo conhece, é uma paz que só Ele pode nos dar. Deus nos chamou então para uma vida eterna, uma vida em paz e uma vida abundante. O que é essa vida abundante? O Agostinho de Hipona nos apresenta duas palavras para explicar a vida. As palavras são latinas, uma é uti e a outra é frui. Uti tem a ver com utilidade. É útil ter uma chave de fendas quando você vai montar a mesa ou a estante da sua casa. É útil. Mas é frui ouvir as flautas e os violinos e todos os outros instrumentos aqui, que eu não sei o nome, tocando, porque eu só toco chocalho. É frui. É útil saber que tem um sol que nos aquece, que faz as plantas crescerem. Estar sob a luz do sol quando está 0 grau é útil. Mas é frui contemplar um pôr do sol. A gente frui da beleza. E a nossa vida não é apenas para ser uma sobrevida. Jesus não nos chamou para sobreviver. Ele disse, eu trouxe para vocês vida, mas vida em abundância. Uma vida com propósito, uma vida com beleza. Uma vida que se desenvolve na beleza de Cristo em nós. E essa beleza toca a nossa alma e nos leva a abençoar outras pessoas. Nós não vivemos para nós mesmos. Em abril de 1992, está fazendo 33 anos, se eu não me engano, 31 anos nesse ano, começou a guerra da Bósnia e Herzegovina. Você deve se lembrar de Sarajevo em chamas. Foi a maior guerra que aconteceu na Europa até depois da Segunda Guerra Mundial. E essa guerra dura de abril de 92 até dezembro de 1995. E cerca de 100 mil bósnios foram assassinados. Muitas mulheres foram violadas, a maior parte delas muçulmanas. E no meio daquele conflito, numa manhã, as pessoas faziam a fila do pão, porque não havia mais comida na cidade, e lança-se um morteiro contra aquela padaria, e 22 pessoas morrem com aquele morteiro. E um homem chamado Vedran Ismailovic, que era violoncelista da ópera de Sarajevo, pega o seu violão, vai até aquele local, naquela padaria, onde aquelas 20 pessoas foram mortas, 22 pessoas foram mortas. E ele faz tudo aquilo que ele sabe fazer. Ele toca o seu violoncelo.
E ele toca todas as 4 horas da tarde, durante 22 dias. Um dia para cada pessoa, o adágio em sol menor de Albinoni. E esse homem é conhecido como o violoncelista de Sarajevo. E depois da guerra, ele recebeu condecorações, fizeram uma música chamada o violoncelista de Sarajevo, obviamente, tocada por Yo-Yo Ma, o grande violoncelista do último século. E um dia perguntaram para o Ismailovic por que o Senhor ia lá tocar, expondo a sua vida àqueles perigos. E ele respondeu: as pessoas que estavam ali me cercavam. E eu sabia que elas tinham fome, mas eu também sabia que elas tinham uma alma. Nós fomos criados não apenas para sobreviver, nós fomos criados para viver, para florescer. Jesus nos diz que nós podemos viver uma vida em abundância quando nós baseamos a nossa vida na beleza de Cristo em nós. E o grande problema é que a gente olha para a nossa sociedade e talvez olhe para dentro das nossas igrejas e perceba que as pessoas não estão vivendo essa vida de paz e de abundância. E também não tem esperança para a eternidade. Porque o grande problema que todos nós enfrentamos chama-se pecado. Lá vem esse pastor de novo, falando sobre pecado. Porque o pecado parece um discurso ultrapassado, né? Nesses nossos dias de pós-modernidade, em que as grandes narrativas foram desconstruídas, e pior, de pós-verdade, em que cada um tem a sua verdade, e cada um acredita no que bem entender. Falar sobre pecado parece um assinte, parece uma coisa que ninguém aceita. E as pessoas dizem, olha, Jesus ele não fala muito de pecado porque Jesus é todo amor. Mas ao mesmo tempo que esse Cristo é todo amor por nós, diz João capítulo 13, versículo 1, tendo amado os seus, amou-os até o final, até as últimas consequências. Esse Jesus entrega a sua vida e não foi à toa. Não foi apenas pelos pecados estruturais da sociedade, foi pelo meu pecado pessoal e foi pelo seu pecado. Porque a Bíblia nos diz que todos nós somos pecadores. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e por isso estamos longe da glória, da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram significa que não apenas aquela pessoa que você tem raiva, aquele assassino que está preso, aquele ladrão que talvez tomou seu celular na outra semana, ele pecou, mas eu e você somos pecadores e naturalmente, por causa disso, estamos longe da presença gloriosa de Deus. A Bíblia ainda diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado, a recompensa pelos meus pecados é a morte. Mas graças a Deus que o versículo termina, o dom gratuito de Deus, o presente que Ele nos dá de graça, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Jesus olha para os nossos pecados. E não é porque Ele ignora os nossos pecados que Ele morre na cruz. Pelo contrário, é o peso dos meus e dos seus pecados que faz com que Jesus brade ali naquela cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que você me desamparou? O que significa que naquele momento da vida de Jesus, nos últimos instantes, pela primeira vez, o Filho de Deus, que sempre andou na presença do Pai, agora perde essa conexão íntima com o Pai, perde essa conexão íntima com o Espírito Santo, com a Trindade, porque o peso do meu pecado. Quantas vezes você já pecou? Quantas vezes cada um de nós aqui já pecou? E aí a gente multiplica pelas 7 bilhões de almas vivas hoje nesse mundo, e por todos da história, é esse peso que está sobre a vida de Jesus Cristo, nosso Senhor naquela cruz. Por que me desamparaste? Jesus não podia ter esquecido dos nossos pecados, nem ignorado os nossos pecados. Como muitos de nós tentamos ignorar. Colocamos uma peneira para tapar o sol, e pensamos que pecado é uma coisa ultrapassada. A gente pode continuar. Mas é importante lembrarmos o que João, amigo de Jesus, o discípulo mais próximo de Jesus, diz. Ele fala assim, na sua primeira carta, essa é a mensagem que nós ouvimos de Jesus, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se alguém diz que tem comunhão com Deus e continua na treva,
mente e não pratica a verdade. Mas se nós andarmos na luz, vem para a luz, assim como Cristo está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se nós dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa é a promessa de Jesus. Ele não ignora os nossos pecados, mas nós muitas vezes queremos ignorar. A gente inventa nossas desculpas, a gente dá nomes para eufemizar, para dar uma aliviada. Deus, passa um pano aí no pecado. Nós pensamos que podemos nós mesmos pagar pelo preço dos nossos pecados, sendo boas pessoas, corretas, moralmente corretas, tendo uma boa reputação, fazendo bem para o próximo, seguindo uma religião, como se a religião pudesse dar a resposta para os nossos pecados. Nós pensamos que fazendo boas obras, Deus vai nos aceitar, porque as nossas boas obras diante de Deus vão ser aceitas. E eu lembro que quando éramos missionários lá em Santa Catarina, eu, a Gláucia e a Beatriz, que as gêmeas não tinham nascido, viajamos um dia para o litoral catarinense. E passamos ali na praia, a Beatriz tinha 2 aninhos, uma fofura, ainda é, né? Com aqueles olhinhos de jabuticaba. E ela brincava na areia da praia, e ela fazia bolinho de lama, bolinho de areia, colocava florzinha, colocava palitinho, cantava parabéns, como toda criança faz. E imagine você, se um dia a Beatriz pegasse com 2 aninhos de idade e trouxesse aquele bolinho de lama para o papai e para a mamãe, e dissesse assim: mamãe, papai, olha só o que eu fiz. Que lindo, filha. Agora come. Não dá para comer, é sujeira. É impossibilidade. Comer bolo de lama não dá, não dá. Dá nojo. É impossível que as nossas justiças sejam aceitas por Deus. Isaías 64, versículo 6, diz justamente isso. As nossas justiças são como um trapo de imundícia. E todos nós caímos como folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Não é a minha justiça, não são as minhas boas obras, não é a minha religiosidade que Deus aceita para receber-me na sua família, para que eu tenha paz e vida abundante e eterna. Mas Deus prova o seu amor por mim e por você, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda pecadores. Olha só, Deus não esperou que eu e você nos tornássemos perfeitos para morrer no nosso lugar. Deus entregou o seu Filho por mim e por você, porque Ele é o pagamento pelos nossos pecados. E não pense que, eu falei isso no primeiro culto e repito, que Deus estava irado, e por isso deu Jesus, porque Ele estava irado, tinha que acabar com aquela ira. Não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se entristeceram e sangraram naquela cruz, por mim e por você. Porque a Trindade não se desfaz na cruz. Mas era para que a justiça de Jesus habitasse em nós. É por isso que justificados pela fé. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que Jesus, o justo, morreu pelos injustos, para que nós fôssemos justiça de Deus. 1 Pedro 3,18 diz: Cristo morreu uma única vez, justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele nos conduz a Deus por meio do seu sangue. Nós oramos em nome de Jesus. Aprendemos isso. Por que oramos em nome de Jesus? Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o que deu a sua vida no tempo oportuno na história, para que eu e você tivéssemos a salvação. O nosso problema é o pecado, a gente não pode esconder isso. E o nosso problema também é o orgulho, que faz parte da nossa mochila de pecados, porque a gente não quer aceitar que precisa de um Salvador. Mas Cristo Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. E ainda que você não confesse,
um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua irá reconhecer Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Saber de tudo isso não é o suficiente. Nós sabemos dessas coisas, mas precisamos dar um passo, o passo do quebrantamento. Logo mais cedo eu lembrei de John Trapp, que é um pensador e comentarista da Bíblia do século 17. John Trapp escreve assim: só há um tipo de coração saudável, é o coração quebrantado. Não tem outro coração saudável. O coração orgulhoso, ele não é saudável. O coração cheio de vaidade não é saudável. O coração duro não é saudável. O único coração saudável diante de Deus é o quebrantado. E eu lembrava que a nossa filhinha, Isabel, que nasceu há 10 anos atrás, um pouquinho mais do que isso, há 10 anos, quando ela tinha poucos meses, a minha esposa começou a perceber que Isabel não estava conseguindo respirar direito. Ligou para a médica que nos acompanhava, Isabel tinha um problema cardíaco, e eu lembro de ter ido com meu sogro, com a minha sogra, com minha esposa e com a Isabel, até o hospital em Botafogo, e o médico emergencista disse: ela vai precisar tomar uma transfusão de sangue, 50 ml de hemácias. 50 ml é aquele cafezinho que você toma aqui fora. Foi o que salvou a vida da minha filha. Louvado seja Deus, obrigado ao médico, mas louvado seja Deus, que deu inteligência para o médico. Cafezinho, 50 ml de hemácias. Mas na cruz de Cristo, não foi 50 ml de sangue. A Bíblia diz que Jesus derramou toda a sua vida para que eu e você pudéssemos ter perdão pelos nossos pecados. E nós temos que tomar uma decisão diante disso. E a decisão é: nós vamos continuar vivendo para nós mesmos, ou nós vamos pegar nosso violoncelo e vamos tocar na vida das pessoas e dizer: Senhor, faz a tua beleza tocar em mim para que outras pessoas vejam como o Senhor é bonito, como vale a pena viver pelo Senhor, como eu tenho uma esperança nesse mundo aqui e posso ajudar pessoas necessitadas, carentes de afeto, de comida, de pão, necessitadas de amizade, necessitadas do Senhor, mas eu também tenho uma esperança para o porvir. Porque ai de nós se a nossa esperança fosse só para essa vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus diz eu sou o caminho, ele está usando artigo definido, masculino, singular. Significa que não existem outros caminhos para chegarmos a Deus. Não é a nossa religião, não é ser batista, ou católico, ou espírita, ou bandista. Não é, o caminho não é a religião. O caminho não são as boas obras, apesar delas serem boas, elas são apenas um bolinho de lama. O caminho não é ser moralmente correto e ter uma boa reputação diante dos homens. O caminho é se humilhar e perceber que não está em nós a salvação. Deus nos deu Jesus Cristo, sim, como um grande mestre, mas como nosso Salvador. E se nós olharmos para Jesus apenas como mestre, ainda é uma visão, é um olhar insuficiente. Porque um mestre pode nos ensinar muita coisa, mas quando nós vemos que Jesus, além de nos ensinar o perdão, Ele é o nosso perdão, Ele é o nosso Salvador, aí nós recebemos a graça de Deus. Essa graça está disponível para mim e para você. E eu gostaria de fazer um convite para você. É o convite que a Bíblia faz. A Bíblia diz, em João capítulo 1, que Jesus veio para os que eram seus, os judeus. Alguns deles receberam, mas nem todos o receberam. Mas a todos aqueles que receberam a Cristo, Deus lhes deu uma autoridade, um poder, uma capacidade de se tornarem filhos de Deus. A saber, aqueles que creram no nome de Jesus, reconheceram seus pecados, que precisavam de perdão e que sabiam que só Jesus era a solução para essa vida sem paz, sem graça, sem abundância, essa sobrevida. Nós não fomos chamados à sobrevivência, fomos chamados a uma vida de qualidade com Jesus, só com Jesus, só com Jesus. Tem um texto na Bíblia que ele é muito mal empregado e tirado do seu contexto,
que ele fala que Jesus está à porta batendo. Jesus fala isso para uma das igrejas do Apocalipse, eu acho que ele é aplicável aqui. Porque Jesus está à porta e bate. Se alguém ouve a voz de quem está batendo e abre a porta, ele vai entrar e vai cear com essa pessoa, e vai ter comunhão, vai ter amizade com ele. Jesus nos chama para esse relacionamento de amizade. Mas ao mesmo tempo que Jesus poderia entrar à força na sua vida, ele é um cavalheiro, ele é um gentleman. Jesus fica à porta batendo. E ele pergunta, posso entrar? Porque Deus não fez da gente pessoas programáveis, robôs. Ele nos deu essa liberdade, essa autonomia para a gente tomar a decisão. E o meu convite hoje não é assim, olha, se você não aceitar Jesus, você pode estar saindo daqui, pisar no bueiro, morrer. Não, não quero que isso aconteça, nem vai acontecer. Já ouvi muita pregação assim. Jesus não é esse Deus lacrador que fica nos atiçando e falando é agora ou nunca, não perde esse minuto, não. Mas que você tenha percebido que não vale a pena viver mais nenhum minuto sem a graça de Cristo, sem o seu perdão, sem essa vida abundante que só Jesus pode nos dar. Porque o que nós estamos fazendo aqui não é pedindo para Deus para nos salvar, é porque já entendemos, Ele já nos salvou. E nós queremos, em nome de Jesus, tocar na sua vida e dizer, olha, assim como nós somos pecadores, redimidos por Jesus, perdoados por Ele, você também pode receber esse perdão. Vem caminhar com a gente. Eu gostaria de pedir a você que abaixe sua cabeça para que você ore e coloque diante de Deus a sua vida. E se o Espírito Santo fala com você, toda a igreja está olhando agora, cada um para o seu coração e intercedendo. Se o Espírito Santo fala com você, eu quero Jesus na minha vida, eu preciso desse perdão, eu quero ter paz. Assim como Jesus amou os seus até o final e fez isso publicamente, eu quero lhe convidar, não a vir aqui na frente, mas somente a levantar uma das suas mãos, porque eu quero orar junto com você, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Tem alguém que quer fazer isso hoje? Só levanta uma das mãos, eu quero orar pela sua vida. Esse é o seu tempo, Deus abençoe, em nome de Jesus. Tem alguém? Mais, além? Apenas levanta uma das mãos, Deus abençoe você, Deus abençoe. Alguém mais? Eu estou entendendo, Deus abençoe. Estou entendendo que Jesus é para mim, é o perdão que eu preciso. Estou precisando de vida e eu não estou achando paz na minha vida, apesar de ter tanta coisa. Deus abençoe, pode abaixar. Eu gostaria de convidá-la ao final desse culto, você que levantou a sua mão, ou que quis dar esse passo de levantar a mão com um simples gesto, a vir conversar comigo. Eu quero ter um encontro com você e conversar com você sobre essa decisão. Se tiver mais alguém, apenas levante sua mão, em nome de Jesus. Não vou te chamar para vir aqui, essa é uma decisão sua, mas que penso que deve ser feita publicamente. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Senhor, abençoa-nos aqui, Senhor, nessa manhã, porque, Senhor, não são as nossas boas obras sem Jesus que são aceitas por Ti, mas é o Senhor nos perdoando dos nossos pecados, naquela cruz, imerecida, nenhum de nós merecia, mas o Senhor demonstrou o seu grande amor, dando seu Filho para morrer por nós, enquanto nós éramos ainda pecadores. E agora, Senhor, ajuda-nos a viver uma vida que Te agrade. Abençoa esses irmãos que hoje estão dizendo, eu quero Jesus na minha vida, eu preciso dessa paz, eu preciso do perdão de Jesus. Senhor, inscreve no coração deles essa paz e que eles possam ser abraçados pela Igreja Batista Itacuruçá e possam caminhar juntos conosco. Mas ajuda-nos, Senhor, também, a nós que já entendemos esse Evangelho, a viver uma vida que agrada ao Senhor em todas as circunstâncias. Abençoa-nos nessa manhã, nesse domingo, fala conosco, em nome de Jesus, o Salvador e Senhor das nossas vidas. Amém. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, Raiz de Davi, que venceu e abrirá o livro. Vamos ficar de pé e declarar: Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Você que levantou sua mão, no final eu vou estar ali embaixo, queria conversar com você. Por favor, me procura, quero te dar um abraço e falar um pouquinho com você. Vamos cantar juntos.